A primeira vez, é com alegria que nós, da coordenação de quarta-feira, estamos vendo a casa cheia, né? Eu acho que uma das sequelas da pandemia foi o afastamento, né, de muita gente das casas, né, Cadeiro, que estão voltando devagar. Então, quando a gente tiver a casa cheia, é bom sinal. E os desencarnados que aqui estão, que ficam sentados geralmente aí atrás, sejam bem-vindos. Se eu fosse a turma encarnada, eu vinha mais para frente. Vocês vão me permitir fazer uma prece de Emmanuel, e ele é imbatível nas preces dele, porque ele cutuca as nossas feridas. Sempre eu estou muito perto. Então vamos lá. Chama a oração nossa sobre a fala. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja a quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração e a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Ajuda-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir os desígnios, onde e com queiras, hoje, agora e sempre. Graças a Deus, o mentor da noite de hoje esteja ali conosco e com o Valdemar, que vai nos apresentar ali com mediunidade de cura, que é uma coisa séria. Boa noite, pessoal. Os desencarnados também, né? Estão em paz, estão tudo bem? Pois é. Essa semana é uma semana preciosa e a nossa casa sempre comemora, na primeira semana de outubro, né? É a Semana Espírita. Na realidade, é uma homenagem a Kardec. Kardec, como já foi falado na segunda-feira, que os diretores para nós, nasceu em 3 de outubro de 1803, 4 de outubro de 1803, eu errei, 1804. Eu vou ajustar, não tem problema. Hoje ele estaria, ontem, na segunda-feira, ontem ele estaria fazendo, então, 219 anos, só para conta para trás, né? Então, nós temos aí uma comemoração, porque realmente é importante
essa data para nós espíritas. E ele trouxe, na realidade, né, este código moral de forma tão aberta, tão clara, que não dá sombra de dúvidas para todos nós. Diz Kardec, na Revista Espírita de maio de 1866, num título que eu achei muito interessante, o Espiritismo Obriga. Depois a gente lê e fala que não obriga nada, certo? É um processo consciencial. Mas a primeira frase que ele traz diz assim: o Espiritismo é uma ciência essencialmente moral. Uma ciência essencialmente moral. Então, tudo aquilo que nós tratamos no Espiritismo, ele tem a base, tem o fundamento moral. Primeiro, porque foi ditado pelos Espíritos, não só ditado pelos Espíritos, como foi editado e trabalhado por Allan Kardec, que foi um trabalho hercúleo. Não foi simplesmente um Ctrl-C, Ctrl-V, corrige alguma coisa, bota umas caixinhas. Ele tem um trabalho hercúleo de examinar milhares de mensagens, milhares de situações, para ver a universalidade dos ensinos e depois fazer aquilo que foi de melhor, de mais racional, no processo racional, e aquilo que foi realmente a ideia geral dos espíritos bons, dos espíritos superiores do céu. Então não foi um trabalho qualquer, foi um trabalho muito grande. E um dos grandes trabalhos dele foi o Evangelho segundo o Espiritismo, em que ele se isolou em Vila Civil e ficou ali algum tempo, isolado, trabalhando. Nem o editor sabia em que ele estava trabalhando. E ele trouxe o livro do meio, o Evangelho segundo o Espiritismo. Dentro das obras de Kardec, nós temos assim, são 22 no total. Né? Se a gente for considerar a Revista Espírita como cada ano, como se fosse uma obra. E a Revista Espírita é uma das maiores contribuições em sentido de páginas. São mais de 4.800 páginas que estão ali escritas e trabalhadas por ele, desde janeiro de 1858 até abril de 1869. Ele desencarna em março, mas já deixa a Revista Espírita de abril pronta. Então foi todo um trabalho meticuloso, trabalhoso mesmo, trabalhoso, né? Para que a doutrina pudesse chegar até nós da forma mais pura possível. E quem supervisionava Kardec? O Espírito de Verdade, certo? Onde ele fala em obras póstumas, que era o protetor dele. Onde em vários temas da Revista Espírita, os próprios Espíritos dizem, né, a ele, chamando Kardec de mestre, os Espíritos superiores, chamando Kardec de mestre, e fala assim: estamos na presença do mestre de todos nós, se referindo ao Espírito de Verdade. Então era um Espírito realmente de grande grandeza, de primeira grandeza, né? Um Espírito puro. Porque para ser mentor de um Espírito da qualidade de Kardec, ele tinha que ser de uma ordem superior a ele, uma ordem superior aos Espíritos bons. É dos Espíritos puros, só um Espírito puro poderia ser o seu protetor. Né? Isso é lei, não tem jeito. Aquele que vai proteger o outro, que vai supervisionar o trabalho, tem que ser superior àquele que está fazendo. Então ele contou com essa presença inestimável do Espírito de Verdade. E nessa obra que ele fez, uma das maiores para mim, é o Evangelho segundo o Espiritismo, e a maior quantidade de páginas que temos é a Revista Espírita. E hoje nós vamos citar aqui, nesse nosso bate-papo aqui a respeito da mediunidade curadora, a Revista Espírita de setembro de 1865. E por quê? Ele diz que, na própria Revista Espírita de setembro de 65, ele diz sobre a mediunidade curadora, que no Evangelho segundo o Espiritismo já tinha feito algumas considerações. E no Livro dos Médiuns também já tinha feito algumas considerações.
a Gênese fazer depois, porque em 1868 que foi publicada. Então, quando ele diz assim, que já tinha sido feito algumas considerações, foram muito pequenas em relação à mediunidade curadora, que ele diz que, na realidade, isso deveria ser um tema para que o médico da equipe dele, lá da equipe da Sociedade Espírita de Paris, fizesse um trabalho a respeito da mediunidade curadora, mas não foi feito. Então, teve alguma coisa que ele tinha que preparar para isso. E ele preparou na Revista Espírita de setembro de 1865. Mas antes da Revista Espírita, né, nós vamos nos lembrar dessa obra, então, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. O Roberto falou na segunda-feira aqui, se eu não me engano, né, Roberto? Né? Aquela velha frase que fica assim, no frontispício da gente a respeito da mediunidade curadora. Da mediunidade em si, que eu tenho a mediunidade geral. A mediunidade é coisa santa que deve ser exercida, realizada santamente, religiosamente. Quem já exerceu mediunidade curadora aqui? Pode levantar. Vou mudar a pergunta. Quem já deu passe aqui? Vou mudar a pergunta. Quem já abraçou uma pessoa doente, uma pessoa que estava necessitada, fez uma prece junto dela, tá certo? Pediu aos bons espíritos por ela? Muita gente que faz isso, né? Porque isso aí é próprio da humanidade, do ser humano. Todos nós, de uma forma ou de outra, como disse o Afonso ontem, não percam. Se perder segunda e terça, que nos embasa para hoje. Segunda com os Oswildo, terça com o Afonso, e hoje vocês só vão pegar no estudo, né? Mas então vamos lá. Todos nós, de uma forma ou de outra, já doamos alguma coisa para alguém. E quando nós transmitimos algo para alguém que chama fluidos, Kardec chamou muito bem de fluidos, nós estamos exercendo um processo de, quando a gente quer curar, quando a pessoa está doente, de curadores. Que nós podemos ser curadores sem ser médios, como ele vai falar neste capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, no próprio item 10, que nós trouxemos só uma frase até agora. Ele vai falar que o magnetizador, certo? Aquele que pratica a magnetização, ou seja, a doação fluídica de si próprio, de seus próprios fluidos. Esse indivíduo é um indivíduo que proporciona a cura. Ele não precisa de ser nem acreditar em espíritos, nem em Deus, nem nada. Ele é um magnetizador. Ele tem fluidos espirituais. Mesmo que ele não acredite ser um espírito, ele é um espírito encarnado, ou seja, na realidade, ele tem alma, perispírito e espírito. Mesmo que ele não acredite nisso, que ele seja materialista, não tem problema. Mas ele pratica a imposição de mãos e as técnicas da magnetização, ele é um magnetizador. E o magnetizador doa o seu próprio fluido. Os espíritos superiores curam-nos muitas vezes sem a intermediação, sem intermédio. Eles curam, nós já fizemos curas com os espíritos diretamente familiares nossos. E que foram comprovadas pelos médicos. Os espíritos intervindo diretamente no indivíduo, fazendo um processo de, poderíamos chamar de cirurgia, mas não é cirurgia, tudo é fluídico, não é pensamento e vontade. Ali, o indivíduo curado. Esse indivíduo era meu pai. Nós convivemos com ele durante tantos anos com uma hérnia que parecia que ia sair tudo ali, a barriga toda, que para aquela hérnia. E, no entanto, uma noite ele acorda, eu sonhei com o meu irmão, que era farmacêutico, desencarnado, Arthur. E ele me levou a um lugar
estava assim, meio nublado, aí eu não vi mais nada, e aí eu só vi e ele me disse assim, chamava Walter Marie, teimoso, né? Igual a mim. Ele fala assim, aliás, eu sou igual a ele, então ele disse assim, amanhã você vai levantar, vai ficar em repouso. Tá? O Arthur falando para ele, não vai trabalhar em casa, ele só varria em casa, fazia aquelas coisas todas de casa, ele adorava fazer isso, não vai catar o bicho, não faz nada, mas vai ficar em repouso. E quando ele levantava, ele já saía. Ele falou assim, eu vou levantar para ver. E levantou. Nada. Tinha que colocar uma funda, vocês sabem o que é isso, né? Um negócio que era duro, assim, parece um cilindro de bicicleta amarrado para a tripa não sair por aí, tá? Grosseiramente falando, era isso. Muito bem. Meu pai levantou, sabe, se eu varrer, sempre sai. O que ele foi fazer? Varrer. Varrer a rua, varrer a escada, varrer tudo que ele podia. Nada. Durante 9 anos, ele não teve nada. Na praia, ele não podia nadar. Nadando, que é uma beleza. Né? Então, os espíritos fazem. Agora, quando eles se utilizam de um intermediário, esse intermediário é um médium curador. Ok? Daí Kardec vai dizer que se há um gênero de mediunidade que precisa de ter realmente esse cuidado, de ser praticada santamente, religiosamente, é a mediunidade curadora. Nessa condição, não tem perdão. Tem que ter o mais absoluto cuidado com isso, santamente, religiosamente, porque a mediunidade é coisa santa. O que é uma coisa santa? Uma coisa santa é uma pergunta, né? Sem mácula, ou seja, com todo o potencial de amor daquilo que o indivíduo pode dar, da sua capacidade, okay? Com a retidão da conduta, sem nenhum interesse pessoal. Isso é santo. Isso é santamente. E religiosamente, dentro de uma disciplina, não só disciplina de hora, de processos, não, mas disciplina moral. Porque a religião, a religiosidade significa essa nossa religação, essa nossa ligação de uns seres com o outro, no sentido da fraternidade. Quanto mais fraternidade, mais sentido religioso nós temos na nossa vida. Então, quando Kardec começa a colocar aí no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26, está em graça aqui de graça nesse curso. E no sábado, o Senhor Kardec vai falar para nós. Veja, é importantíssimo que a gente tenha esse cuidado quando nós somos passistas. Mas passista é mediunidade curadora? É. Passista é o médium curador. Só que Kardec utiliza passe para o magnetizador, aquele que doa o seu próprio fruto. Mas, no Espiritismo, passe começou a ser utilizado, né? Então caiu na boca do povo. Hoje o passe é o exercício da mediunidade curadora. Ok? Certo? E aí, está vendo? Então vamos em frente. Então nós temos aí no item 77. No capítulo 28, que são as preces espíritas, preces dos doentes e obsidiados. A gente vai lendo, e lá no finalzinho tem uma mensagem que eu achei muito interessante. Muito interessante. E eu quero compartilhar com vocês esse escrito de Kardec. A par da medicação ordinária, oferecida pela ciência, dada pela ciência, elaborada pela ciência, o magnetismo nos dá a conhecer o poder da ação fluídica e o espiritismo nos revela
Por isso, não vou apertar nada que não pode fazer. Nos revela outra força poderosa na mediunidade da curadora e na influência da prece. E fiquei pensando nisso, o que Kardec quis dizer com isso? A parte da medicação ordinária fornecida pela ciência, ou seja, aqueles que estão fazendo tratamento médico, aqueles que estão doentes, seja uma doença, o conceito de doença é muito geral, né? Mas aqueles que estão fazendo acompanhamento médico, aqueles que estão fazendo o trabalho de buscar a cura, porque é uma obrigação, ele fala um pouquinho antes aí. O nosso corpo é instrumento de trabalho do Espírito, então nós temos que cuidar muito bem dele. É dever do cidadão, de qualquer pessoa, cuidar bem do seu corpo, para que possa cumprir o seu trabalho na obra da criação, para que possa cumprir suas provas, suas expiações e chegar ao final da vida feliz. Então ele diz o seguinte, que é obrigatório realmente, mas nós podemos nos utilizar como terapia complementar à mediunidade curadora. Terapia complementar. Então, se eu estou bom, se eu estou aqui sarado, né? Eu vou tomar uma base para quê? Vocês entenderam, gente? Como é que santamente a gente deve encarar do lado de quem vai tomar base para mim? O santamente não está só para aquele que pratica, mas aquele que recebe. Então, se eu estou bem, eu saúde, estou muito tranquilo. Né? Mas eu vou fazer prova amanhã, vai estudar então, porque o Espírito não vai fazer prova e nem passa para melhorar essa prova. Né? Mas eu vou ter um problema. Encare o problema. Mas eu estou um pouco assim, nervoso. Santo Agostinho. Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, ele vai dizer assim: a prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Então, quando eu estou nervoso, o que eu faço? Faço uma prece. Eu estava tremendo aqui no violão, fiz uma prece, mas meu Deus, me ajuda aqui, que a coisa está feia do meu lado. A prece não é algo assim, cheio de coisas, não. A prece tem um valor muito grande, como nós vimos Kardec falando aqui, olha, a influência da prece em todos os nossos processos de vida. Então, no processo que eu estou passando, de uma doença, uma coisa qualquer, eu buscar o recurso da prece, ou fornecer o recurso da prece em benefício do outro, é a coisa melhor que existe. Ok? Mediunidade é coisa santa. Então, nós temos que encará-la nessas duas mãos, né? Tanto na vida, aquele que passa para nós os frutos dos Espíritos, como aquele que também está recebendo. Isso? Muito bem. Na Revista Espírita, então, tem um amplo trabalho de Kardec a respeito da mediunidade curadora. Muitos exemplos, muita coisa que ele estudou ali, e foi condensar muito desses estudos na Gênese, no capítulo 14, quando ele estuda os fluidos, e no capítulo 15, quando ele fala dos milagres do Evangelho. Lá nos milagres do Evangelho, ele vai mostrar Jesus trabalhando. Jesus era médico, né? Dava passe, Jesus impunha as mãos. Ele era médico de quem? Qual é o espírito superior a Jesus para influenciá-lo? Jesus foi um grande manifestador. Porque os fluidos dele eram tão puros que não tinha espírito nenhum para fazer passar para ele. Né? Então Jesus fazia as suas curas pelo seu próprio magnetismo. Okay? Purificação do magnetismo dele. Quando diz Kardec na Gênese, no capítulo 15, diz, nós temos que falar que Jesus foi médium de alguma coisa, temos que falar que ele foi médium de Deus. Né? É aquela sintonia cósmica constante com o Pai. Muito bem.
Então, nesses dois capítulos, Kardec, capítulo 14, capítulo 15 da Gênesis, Kardec vai condensar todos os estudos que ele fez na Revista Espírita, certo? Vai dar uma colher de chá muito grande para a gente, não vai precisar ficar procurando muito, mas desde que a gente aprofunde. E utiliza a Revista Espírita como um processo de trabalho em conjunto com a Gênesis, para a gente poder entender bem sobre os fluidos, sobre aquilo que nós falamos, como a medição, como eles devem ser, que tipo de fluidos existem no céu, e assim por diante. Não tem estudo melhor do que este que eu conheça na literatura espírita. Nem de antes e nem depois de Kardec, inclusive nos estudos atuais. Não conheço nenhum que seja tão claro, tão cristalino e tão coerente como aquele que Kardec nos traz. Muito bem. Revista Espírita de setembro de 1865, um correspondente de Lyon, liga o celular de Kardec, né, que era a carta, manda uma carta para ele pedindo a ele conselhos sobre a mediunidade curadora. E ele diz: tantas pessoas, tantas irmãs de caridade que praticam a cura sem saber que seria tão importante para tantas pessoas, ou seja, é uma condição universal, não é uma coisa particular do Espiritismo. Okay? Tantas pessoas poderiam ter um roteiro, um trabalho bem feito sobre a mediunidade curadora, e nós gostaríamos dos seus conselhos. E ele faz, então, uma carta grande, vem falando, e diz assim: ninguém melhor do que o senhor, Allan Kardec, poderia fazer isso para nós. E realmente ele foi o maior estudioso destes processos. Né? Então ele pede conselhos sobre a prática da mediunidade curadora. E ele faz umas perguntas. Ele diz o seguinte: qual a parte do médium na imposição de mãos? Como nós falamos, a prática da mediunidade curadora é passe e imposição de mãos. Okay? Qual é a parte do médium na imposição de mãos? Depois ele pergunta: qual a parte dos espíritos? O que os espíritos fazem? Qual a parte dos médios, a parte dos espíritos? Mas é preciso entregar à vontade, como nas operações magnéticas, ou basta orientar-se a orar, deixando a influência oculta agir à vontade? Eles faz. Só o magnetismo humano ou só a prece, deixando os espíritos atuarem diretamente. Ok? Então, aqueles dois polos que nós falamos, já comentamos rapidamente. É a pergunta do correspondente. Essa faculdade é realmente especial? É acessível a todos? Uma pergunta interessante. Né? O organismo físico representa aí algum papel? E que papel? Essa faculdade é desenvolvível? Em que sentido? Vocês têm mais alguma pergunta para o Kardec? Ou ele responde todos os nossos anseios? Só que ele responde em 15 itens. Eu, se não me engano, que você não itens. Então, eu convido a frequentar minha revista espírita em 1865, setembro, fazer essa imersão nela, pode baixar na internet, tá? Gratuitamente, PDF, né? E ler, estudar, que a gente vai ter uma ideia muito melhor do que ele quer fazer para nós. Muito bem. Então, no item 2, já falamos no item 1. No item 2, ele vai responder algumas questões aqui. Nós vamos responder todas e vamos fazer mais uma.
qual é a parte do paciente nessa situação. Tá? Eu assim, sou muito atrevido, né? Então eu me atrevi em colocar essa parte também embasada nas obras espíritas. Tá? O médium curador transmite o fluido dos espíritos, o qual serve de condutor. Ou seja, quando o passista está dando passe, o que acontece? O fluido dos espíritos percorre o indivíduo e entrega o fluido dos espíritos. Então, é algo similar a qualquer tipo de comunicação espírita. Nós temos um paciente, nós temos um médico espírito. E o espírito, então, recebe, doa os seus fluidos, porque sendo um espírito superior, que deveria ser, pelo menos, né? Um espírito superior, um espírito bom, da segunda ordem, como diz Kardec, entrega para o médium e o médium entrega para o espírito, para o paciente. Okay? Essa é a forma de se dar o passe. Toda comunicação mediúnica, e o passe é uma forma de comunicação mediúnica, só que não tem palavra, não tem escrita, não tem nada que possa. Nós estamos aqui recebendo fluidos. Toda a comunicação mediúnica segue essa ordem. Quando a comunicação psicofônica, psicográfica, aqui esse paciente ele recebe, ou o indivíduo que vai ver recebe isso daí, dá uma dúvida, às vezes conversa com o espírito, então forma um diálogo. Mas quando nós vamos receber o passe, não tem essa conversa. Certo? É simplesmente receber, estar pronto para abrir o coração e receber os fluidos de dos espíritos. Não? Mas Kardec vai um pouquinho à frente, e aqui no item 3, ele diz que o fluido humano, ele é mais ou menos, né? Ele é mais ou menos assim, impregnado das impurezas físicas e morais do encarnado. Certo? Temos situações físicas, de doença, por exemplo, de situações que nós não devemos, inclusive, nem para classes, tá? E outras que são significativas morais. E se nós vamos doar fluidos, e os fluidos estão diretamente proporcionais à qualidade dos fluidos, ao sentimento e ao pensamento, é o sentimento e o pensamento que dá a qualidade dos fluidos. Então, se eu tenho qualquer desvio em relação à lei divina natural, qualquer situação de ódio, de mágoa, de tristeza, de inveja, de repulsa, qualquer situação traz para mim fluidos muito ruins. Eu produzo fluidos muito ruins. Nervoso, né? Qualquer coisa que me tire da condição de equilíbrio das 3 disciplinas que o Chico recebeu, disciplina no pensar, disciplina no agir e disciplina no sentir, vai nos mudar a qualidade fluídica. Okay? Então, é o equilíbrio que um médium passista, um indivíduo, tem que elaborar em si, trabalhar em si para realmente dar o passe, né? Para trabalhar na mediunidade curadora. O dos espíritos é necessariamente bom, tem propriedades mais ativas, que levam uma cura mais rápida. Porque os espíritos bons não têm nenhuma paixão. Eles só têm a paixão do bem, como está escrito na questão 228 de O Livro dos Espíritos. Ao desencarnar, os espíritos bons, que não têm nenhum pensamento ruim, quer bem a todas as pessoas. É o desejo do bem constante, não tem nenhum desejo do mal. Um desejo do mal. Coisa que o nosso amigo ontem falou muito bem sobre o desejo. São os nossos campos de atuação dos espíritos. Ora, se nós temos o desejo do bem, os espíritos do bem vêm nos auxiliar neste processo. Se o nosso desejo fundamental é um desejo inconveniente,
desejo mal, nós temos também a companhia desses espíritos, que são, né, aqueles que, muito bem, o nosso amigo Afonso falou ontem sobre os processos obsessivos. Então, que tipo de fluido nós queremos dar para o doente? Fluido bom ou fluido ruim? Qual é o trabalho, então, de todos nós que vamos visitar, quem quer que seja, vamos dar um abraço, vamos fazer uma prece por eles? Ou seja, isso é uma universalidade. Universalidade do dom de curar. Okay? Mas, passando através do encarnado, pode alterar-se, tem pode ali, como acontece com a água límpida, ao passar por um vaso impuro, e se permanecer no vaso sujo, perde em parte as propriedades benéficas. Então, o vaso, ou seja, o médium, ou o indivíduo que vai dar o passe, o passista, deve manter este vaso limpo, ou tanto na situação moral, como na situação física. Continua Kardec dizendo, e aí só vamos fazer esse esquema só para mostrar, né? Nós fizemos esse gráfico ali. Agora, quando esses fluidos do espírito, como faz aqui cada luzinha? Quando o fluido do espírito passa do médium, e o do médium sempre vai dar uma alteradazinha, né? Certo? Pode alterar de tal forma que seja mesmo impossível ser aproveitado. Certo? Então, enquanto melhor moralmente for o médium, quanto melhor fisicamente ele estiver cuidando da sua saúde, é lógico, tem que cuidar da saúde, né? É um dever nosso de conservação. Então, nós precisamos de fazer o melhor da nossa parte para não deixar que isso aconteça. Certo? Daí, para todo verdadeiro médium, a necessidade absoluta de Kardec de trabalhar pela sua depuração. Depuração moral. Depuração moral. Isto é, pelo melhoramento moral, segundo o princípio vulgar. Limpar o vaso antes de vos servir dele, se quiser ter algo de bom. Okay? Isso aí é básico para todos nós. E quanto mais nós limparmos o nosso vaso, mais útil nós vamos poder ser para todas as pessoas. Independentemente de darmos ou não passes diretamente. Isso é responsabilidade nossa como seres inteligentes no universo, como espíritos, como encarnados que nós somos. Nós estamos aqui exatamente para isso. Nós não estamos aqui para sofrer, nós não estamos aqui para pagar, não. Nós estamos aqui para elaborar em nós o que for de melhor. Porque o que já estava para trás já foi. Hoje nós estamos aqui agora para novo plantio, novo processo de escolha das boas sementes, para que depois a colheita possa vir. Nós estamos aqui para aprendermos a ser felizes, a conquistar uma felicidade que não está longe de nós, está dentro de nós. E isso é um processo de elaboração. E que serve para todo mundo. Serve para todo mundo. Isso é bem geral. Né? Muito bem. No livro Jesus do Mar, né, Lúcio tem uma historiazinha interessante que se passa em casa de Sara. Se não me engano, Instruções de Jesus. É o capítulo 3. E Jesus conversando lá, né? Sara queria saber como ele fazia para conquistar essa felicidade no reino dos céus. Aí Jesus, naquela sua, de acordo com a Lúcio, de acordo com aquela sua simplicidade de ensinar, pergunta: como é que são as tarefas da casa aqui? Só que nós cuidamos de cabra, nós tiramos leite de cabra. E como é que você faz para conservar o leite de cabra? Eu lavo bem o vaso. Lavo bem o vaso, né?
para que o leite não perca as suas qualidades, porque senão ele não pode ser aproveitado. Deu para entender, gente? Isso aí é da mediunidade? Isso serve para nós limpar o vaso antes de usar, porque senão. E Kardec vai falar na Gênese para nós que o médium, né, quando ele estabelece esse processo de comunicação com os espíritos fluidicamente falando, e esses fluidos são como o leite de uma nutriz, que pode ser, nutriz é uma vaquinha, né, um bichinho que dá leite, é leite puro, né? Ele pode ser bom, ou ele pode ser colocado num vaso sujo e estragar o leite que não serve para beber. Então depende do vaso. Este vaso somos nós. Todos nós somos vasos. Quando Jesus fala com Paulo de Tarso, né, fala com Ananias, este é o vaso escolhido para que possa levar minha doutrina em todas as gentes. Ou seja, estabelecer um contato direto com o Cristo, junto com Estevão e Abigail. E quem é que esperava para Paulo escrever as cartas? Um vaso limpo não sujava a ideia, não colocava a ideia do próprio fariseu, mas colocava a ideia nova do cristianismo. Então, este vaso limpo foi o Paulo que foi levar o seu projeto para todas as gentes, todos os gentios, todas as pessoas que não eram judaicas e nem cristãos, muito menos que o cristianismo falava assim. Então, este é o vaso escolhido. Continua então Kardec falando para nós no item sobre a prece, né? A prece como elemento primordial para o médium curador. No item 11 ele vai dizer: a prece, que é um pensamento, quando fervorosa, ardente, feita com fé, produz o efeito de uma magnetização, não só reclamando o concurso dos espíritos bons, mas dirigindo sobre o doente uma corrente fluídica salutar. A prece tem um efeito físico. Tem um efeito físico, ou seja, ela dirige uma corrente fluídica, física, para aquele que nós endereçamos. Por isso, quando nós vamos fazer uma prece para uma pessoa, nós temos que pensar naquela pessoa, na forma que ele está, no jeito que ele está. Isso chama irradiação. Tem que ter foco. Eu não posso estar com o meu pensamento igual ao macaco, de um lado para o outro, porque senão não tem foco. Como é que eu vou irradiar? Então, no momento em que eu vou irradiar, eu tenho que estar, na realidade, fazendo todo este processo de concentração, usando santamente este recurso da prece. Foco. Tranquilo. Ok? Então, chegou a mãezinha aqui uma vez, no centro, né? E a porta estava fechada. Estava fechando. Eu fui no penúltimo, eu saí, estava eu e o Edmar, se não me engano, ele saiu, eu fiquei aqui, chegou uma mãezinha com o menino no colo. Que levou paz. Falei, você crê em Deus? Crê. Crê mesmo em Deus? Você crê que é filha de Deus? Crê. Seu filho também? Também. Por que você não dá paz? Ah, mas eu não sei dar paz. Ora. Eu Deus não. Ora por ele. Quer saber qual é a melhor relação? É a da mãe. A da mãe que ama. Teu pai, quando vai, assim, cuidar do filho que se machucou o joelho, ele sopra aqui, vai para lá, menino, né? Vai para lá, vai ser homem, né? Ele logo fala assim, né? Preconceito, mas tudo bem.
chamou o juiz. A mãe, quando o menino, José, vem cá, meu filho, passar, nem ia chorar, já não fala que vai passar, porque aquele é o terror da família. Né? Dá sol. Né? Vai lá, sopra, bota uma aguinha, limpa o negócio. É um passe. É um passe, se feito com amor, com pressa, é um passe. E eu falei isso para ela, mas eu posso. Quem somos nós para dizer que pode ou não pode? Né? Nós podemos tudo que é para o amor. Certo? Quando é mãe, você sabe. Mãe não tem jeito. Mãe. Chegou, já faz aquela coisa. Chegou, já resolve. Não. Pai, mãe. Por isso que a gente olha em casa como mulher, cara como homem, né? Para que a gente vá aprendendo todos esses processos do amor. Né? Do amor em si. Ok? Então, não precisamos de sair correndo para dar palco, nós podemos fazer isso. Ah, mas você tem certeza? Então, eu vou consultar para ela. Né? Ok? Muito bem. Essa faculdade é remédio especial e acessível a todos? Essa é a pergunta que o respondente fez. Ele vai dizer o seguinte: se a mediunidade curadora pura é privilégio de almas superiores ao sol, né? A possibilidade de agrandar sofrimentos, mesmo de curar certas doenças, ainda que de maneira não instantânea, é dada a todos. O que é todos? E tem separação? Que ser espírita, ser católico, ser protestante, se não é nada? Não. Se tem religião, não. Todos é todos. Todos. Todas as pessoas. Abrandar uma dor, um sofrimento, até mesmo proporcionar uma cura, todos podem fazer isso. Todos podem fazer. Ele continua. Como a todos é dado pela dos bons espíritos orar e querer o bem, muitas vezes basta impor a mão, as mãos sobre uma dor para acalmar. E também faz. Passa. Que isso? Isso é uma prece que ela está fazendo. Ora aos bons espíritos, para que eles possam vir aqui naquele momento, pedir a Deus essa concessão que assista os bons espíritos. Olha só. Gente, orar, apelar aos bons espíritos. Agora, os bons espíritos vêm de qualquer jeito? Não, eu preciso de angariar a simpatia deles. Como que eu vou angariar a simpatia dos bons espíritos? Fazendo bem. Sendo útil. Certo? Disciplinando as minhas emoções. Disciplinando o meu pensar. O meu sentir. As minhas ações. Aí eu vou angariando a companhia desses companheiros. Desses bons espíritos. Esses espíritos só têm desejo do bem. Desejar o bem para as pessoas. Nem pelo WhatsApp deixa de desejar o mal. Quando eu estou vendo uma notícia lá, eu vejo aquela notícia lá, meu Deus, me ajuda a desejar o bem para esse indivíduo. Né? E não desejar o mal. Porque se eu desejo o mal para um, o mal já está em mim. Não está em mim. Então eu preciso fazer esse esforço constante, por isso que Jesus diz: amai os vossos inimigos. Para que a gente aprenda, na realidade, a desejar sempre o bem para quem quer que seja. E, neste sentido, nós podemos ter essa companhia constante dos bons espíritos. Nós vamos dizer que a nossa enxada é igual quando eu estou aqui violão, aqui arranhado, né? Mas está ali, a gente faz o que pode. Quando a gente faz o que pode, da melhor boa vontade possível, os bons espíritos também atuam sobre nós. Da melhor forma que eles podem atuar. E com isso nós podemos proporcionar exatamente isso. Acalmar uma dor. Basta impor as mãos. Não precisa de técnicas. A técnica são os espíritos, eles conhecem, nós não conhecemos nada. Dá passa assim, assado, desse jeito. Ok,
pode até mesmo fazer uma padronização, mas não é isso, porque nós não conhecemos os fluidos. E os fluidos respondem, ao nosso pensamento e à nossa vontade. Então eu posso mexer as mãos e o pensamento está em outro lugar. Agora, quando eu foco na dor do indivíduo, basta por as mãos. Se eu souber onde está a dor, ótimo. Se eu não souber, não tem problema, os Espíritos sabem. E muitas vezes o passista vai até o local da dor intuitivamente. Porque os bons Espíritos estão nos esperando. Né? Muito bem, continua. É o que pode fazer qualquer pessoa se trouxer a fé e a fé. A gente tem que saber o que a gente qualquer pessoa nós conhecemos. E a fé? O que é a fé? É a certeza das coisas que nós não vemos. Certo? A companhia dos Espíritos bons. Nós não vemos os bons Espíritos, mas nós temos essa certeza. É o firme fundamento daquilo que nós ouvimos. Nós temos o firme fundamento porque nós já temos o conhecimento espírita que nos auxilia nisso. O firme fundamento. E a certeza das coisas que não se veem. Olha só, que interessante. Outra coisa, até que vai nos dizer no Evangelho do Espiritismo, a fé é humana e a fé é divina. Ela é humana quando nós fazemos todos os esforços, tudo aquilo que nós nos empenhamos a fazer para as coisas do mundo corporal. E é divina quando nós nos empenhamos em fazer aquilo que é para o mundo, os nossos valores espirituais. Então, neste momento, a fé significa isso. Essa certeza absoluta que nós temos, né? Essa companhia espiritual. Né? Porque todo mundo tem um bom espírito. Todos nós temos um bom espírito nos guia. Como os anjos de guarda. E que os fluidos deles são excelentes. São ótimos. Né? O fervor. O que é o fervor? Não é tíbio. Não é aquela coisa morna. Certo? Não é aquela coisa assim, vou ver se está certo. Não é aquela coisa preguiçosa, não é? É fervor. Desejo ardente mesmo, aquilo que arde, aquilo que força, aquilo que vai fazer com que a gente execute, que é a vontade. A vontade executa, o desejo prevê. Quer, o desejo é o que quer. Mas eu tenho que querer com fervor mesmo. Não posso querer meia boca. Certo? Eu tenho que querer a boca inteira. Né? É assim, aquele desejo mesmo. Certo? E depois? E a confiança em Deus. Aí, complica. Eu tenho confiança em Deus. O doutor Percu fala toda vez aqui para nós. A Aldinha fala aqui para a gente. Ele diz assim: confia. 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 Tanto para o paciente como para o passista. A confiança é integral. A confiança é em Deus. Nós estamos nas mãos de Deus. As duas músicas últimas que o nosso colega trouxe aqui são músicas evangélicas, dizendo exatamente isso, que nós estamos na mão do Pai. A confiança em Deus nossa é a nossa entrega. E se a vontade de Deus é superior à nossa, porque nós não conhecemos a necessidade de cada indivíduo, de cada doença, de cada processo, às vezes nós não conseguimos curar, mas nós não podemos perder a confiança em Deus. Está ali a necessidade. Então, essas 4 situações, né? Se é o fervor, a vontade e a confiança em Deus, não pode faltar do médico curador. Muito bem, e qual a responsabilidade do paciente? Quando Jesus chega perto do cego de Jericó, ele pergunta. O cego chega. Senhor, eu aqui. Eu ouvi dizer que o senhor está passando, eu não enxergo. Jesus para, vai até ele e pergunta: o que queres que eu te faça? E ele se apresenta: eu quero ver-se.
Ele não quer enxergar, ele quer ver. É mais profundo que enxergar. Certo? Então, que é beleza. E Jesus cura o cego. Certo? Depois, passa a mulher em Larissa 12 anos sentindo hemorragia. A mulher que sentia hemorragia e tinha fluxo sanguíneo na menstruação é considerada impura. E é considerada impura pelos judeus. Okay? Então, se uma sentar numa cadeira, nenhum homem pode sentar ali porque ele se torna impuro. Se ela vai cumprimentar alguém, ele não dá a mão. Porque ele pode se tornar impuro porque ele não sabe se ela está impura. 12 anos sentindo a rejeição da sociedade. 12 anos sofrendo. E ela, com fé, com fervor, com confiança, ela vai lá e toca as vestes de Jesus. E aquela multidão em torno dele ali lhe diz: alguém me tocou. Que isso, gente? Eles dizem: que isso? Está todo mundo te cutucando aqui para todo lado. Ele falou assim: não. Alguém me tocou diferente do que de mim saiu virtude. Ou seja, naquele momento, aquela paciente não precisou que ele estendesse as mãos. Ela foi lá e deu uma pescada nos fluidos do Cristo. Ficou curada instantaneamente, sem que ele percebesse quem fosse. E assim nós temos várias curas do Evangelho, e nós poderíamos citar várias. Né? Mas no meu caso agora, o que é importante é citar essas duas. O cego que se apresentou e a mulher que foi lá. Qual que é a postura do paciente? No capítulo 11, no capítulo 15, item 11, da Gênesis, Kardec diz: considerado como matéria terapêutica, não é nada terapêutica, o fluido tem que atingir a matéria orgânica, que o fluido é espiritual, tem que atingir a matéria orgânica, a fim de repará-la. Pode, então, ser dirigido sobre o balde pela vontade do curador. Certo? O curador vai lá pegar aquele fluido, mas ele diz: ou atraído pelo desejo ardente, pela confiança numa palavra, pela fé do doente. Uma bomba calcante. O doador é uma bomba calcante, como diz Allan Kardec na Gênesis. O que é bomba calcante? A bomba que pega a água de baixo e joga para cima. Então, ela manda ficha, com aquela força. Né? E a outra é a bomba aspirante. O que é? Vai sugar. Certo? Então ele diz: o doente deve ser uma bomba aspirante. E o curador deve ser uma bomba calcante. E essas duas situações, quando elas se casam, a cura é mais rápida. Então é preciso da fé. Da fé de quem? O doente confia. Certo? Confia. Confiança absoluta, fé, tranquilidade. Mas ali está assim: eu vim aqui para isso. A fé é uma coisa interessante, foi traduzido muitas vezes pelos tradutores da Bíblia, que a fé do tamanho de um grão de mostarda, não é assim? Né? É como um grão de mostarda. A fé é como um grão de mostarda. Como um grão de mostarda, ela tem toda a sua potencialidade ali, e que ela tem que fazer esforço para crescer, para um dia ser uma grande árvore e alinhar-se os pássaros do céu. Então é uma fé que traz ali, naquele germe da fé, todo o seu potencial, mas que tem que ser trabalhado para isso. A fé não é uma coisinha pequena, não, é uma coisa grande. Certo? Porque os indivíduos, como é que foi? De pouca fé, né? Os indivíduos burros,
Ele pouca fé. Até meninas. Né? Para quem né? Primeiro, o indivíduo de pouca fé é uma semente sagrada. Então, nós precisamos realmente de, como pacientes, redobrar a nossa fé, como uma bomba aspirante. E ele falava tanto para o cego, como para a mulher evangelista. A tua fé te cura. A tua fé. Ou seja, aquele processo de receber, se colocar para receber. Essa é a obrigação do paciente. Né? Então, o paciente mexendo no celular, tal, colocando caso antes de tomar o passe terapêutico, ele não está edificando esse processo. Ele tem que se preparar para isso. Por isso que é universal. Isso é para todo mundo. Né? E aqui nós temos aqui André Luiz, nos domínios da mediunidade. Eu esqueci o capítulo qualquer, parece que é no capítulo 17, no serviço de paz. É isso aí. Né? Ele vai dizer o seguinte, olha, Augusto está dizendo, na assistência magnética, os recursos espirituais se entrosam entre a emissão e a recepção, ajudando a criatura necessitada para que ela ajude a si mesma. Então, não é uma coisa só de ida do passista para do médium curador para o indivíduo. É preciso que ele também faça esse esforço de trabalho no sentido de melhorar-se. Okay? Diz ainda, o passe, como reconhecemos, é importante contribuição para quem saiba recebê-lo com respeito e a confiança que eu valorizo. Confio. Certo? E ainda, Emmanuel, vem ao nosso encontro, né? No livro Segue-me, no capítulo do passe, ele vai dizer umas coisas aqui que eu fiquei careca naquela época que ele disse, e que eu entendi, que antes eu não tinha entendido. Né? Então, eu vou deixar que os seus cabelos caiam também. Ou não, né? Ou não. Mas ele diz o seguinte para nós: ninguém deita alimento indispensável em vaso impuro. Nós falamos do vaso lá atrás para o médium curador. Certo? E Sara disse que eu não deito leite bom da nutriz, da cabra, em vaso impuro, porque senão vai reservar o leite. Olha só que responsabilidade daqueles que recebem o passe. Certo? É lógico que quando nós estamos doentes, nós estamos precisando mesmo. E só um fluido bom pode tirar um fluido ruim. Não tem problema nenhum. Né? Mas é preciso a gente purificar o passo. Né? Diz ainda Emmanuel para nós: não abuses, sobretudo, daqueles que te auxiliam. Já começou caindo. Não tomes o lugar do verdadeiro necessitado, tão só porque teus caprichos e delírios pessoais estão feridos. Eu digo a Regina. Ela cantou desafinado, né? Apagando o violão, eu fiz, eu não sei o quê, meus lindos, eu fiquei cuidado, porque alguém falou isso assim. Vou tomar passe no centro que eu fico bom. Fica não. Passe não resolve situação moral. Passe físico. Passe é efeito físico. Inclusive, a mediunidade curadora é considerada por Kardec como de efeito físico. O efeito moral é daquilo que nós aprendemos e colocamos em prática na nossa vida, das lições que o Cristo nos trouxe, e que a doutrina tão amplamente nos mostra. É um processo de esforço humano. Sei lá, vai de novo, está terminando. Oi. Hoje não? Eu estou correndo aqui. Deixa eu te dar um passe. Está indo devagar, para a gente depressa, né? Até a medicina física. Tá. É. Diga. Porque se
falar aqui. Eu vou repetir então, tá? Casas espíritas que oferecem passos indistintamente, sem que as pessoas pensem. Ela está falando sobre a casa espírita que oferece o passe indistintamente. Isso é distribuído Isso. para todos os presentes. Isso. Isso acontece. Não quer dizer, está faltando. É uma questão de conscientização, certo? Não é de proibição, certo? Porque nós não podemos proibir nada. Nós temos que conscientizar. E quando nós nos conscientizamos como pacientes, nós não vamos tomar o direito do verdadeiro necessitado. E eu tenho que perguntar para mim, eu sou um verdadeiro necessitado? Porque eu vejo pessoas que estão muito piores do que eu. Agora, se eu tenho algum problema e estou fazendo tratamento médico em paralelo, eu posso potencializar esse tratamento com um recurso da mediunidade curadora e da prece, que é Kardec falando sobre uma prece sobre vários favoritos e os outros sentimentos. Então, esse negócio de tomar um passezinho, gente, mediunidade é coisa santa, não tem passezinho, não. Não tem passezinho. Eu fico triste quando alguém fala, sabe quando você toma um passezinho? Eu passezinho. Mediunidade é coisa santa. Quando são amigos meus, eu não puxo a orelha. Mediunidade é coisa santa, não se brinca com mediunidade. Você vai lá num médium para pedir uma mensagenzinha. Que isso? Uma classe sai correndo. Não houve o mais importante, que é a alma. Os recursos da alma estão aqui, galera. No processo da explanação, do diálogo fraterno aqui. Não é pregação, não. É a realidade, nós não estamos entendendo assim. E aí, passa correndo. Né? Nosso compromisso é doar. Né? Agora, a conscientização fica por conta dos nossos companheiros. O que quer dizer, Regina? Na porta da garagem, tem rapidinho. Passe. Então, veja só, passe não cura problema moral. Tá? É problema físico. Posso tomar passe, que eu vou curar, de qualquer jeito. Né? E muito mais que eu vou ficar agarrado nessa situação, porque eu fico dependente. Enquanto que o Cristo nos ensina a ser independentes. Na nossa relação com Deus é única. Mas nós precisamos também de colaboração dos encarnados, uns com os outros. Por isso é que a mediunidade curadora existe, senão não precisaria existir. Né? Emmanuel vai dizer para nós: o passe exprime também gastos de forças e não deve provocar o dispêndio de energia do alto com infantilidades e ninharias. A gente lê, quando a gente lê, dói no coração, que a gente fala assim, realmente é preciso de um pouco mais de aprofundamento nisso. Por isso, vamos fechar as cortinas, né? Aqui só abre a cortina, mas a mediunidade é coisa santa, que deve ser exercida santamente, religiosamente. A mediunidade é coisa santa, não vamos esquecer disso. E deve ser exercida santamente, religiosamente. Neste processo de interação com as pessoas, onde eu estiver, na situação em que eu estiver, no abraço que eu vou dar a alguém que esteja necessitado, no aperto de mão, no carinho, no cafuné, no beijo amoroso, eu estou sendo médium do amor, do bem. E se eu estou sendo médium do bem, trago em minha confiança, o fervor, a fé, a certeza de que eu posso passar para alguém algo de bom que existe em mim e que os espíritos potencializam, decuplicam, centuplicam essa potencialidade, por que não fazer?
onde eu estiver. Quando se fala do centro, todos estarão. Todos. Ah, mas aqui no centro. Ok. Mas isso é obediência. Quando a mulher samaritana pergunta a Jesus onde então adorar a Deus, se é no templo, se é no monte, onde ele diz: Deus é Espírito e deve ser então adorado em Espírito e verdade. Então não tem posição. Você tem que fazer assim, não tem posição. Essa adoração a Deus não é um misticismo, não. É esse nosso contato divino mesmo, em qualquer situação que nós estivermos, porque nós estamos vivendo, nos movendo e existindo em Deus. Então, dentro disso, como diz Paulo de Tarso, nós temos contato direto com o chefe. Com o Senhor da vida. Então eu posso, se eu tiver fé. Naquilo que eu tenho fé, eu posso. Como um grão de mostarda, que vai crescendo à medida que essa fé vai trabalhando, vai se desenvolvendo em todo o seu processo. E isso, gente, dá resultado. Dá resultado mesmo. Porque a vovó que era benzedeira, pegava aquela agulha velhinha, pegava um paninho pequeno, certo? Tinha que ser pano virgem, não podia ser de roupa usada, um paninho. Ia descendo ali no meu pé, com uma ruptura de ligamento. E eu era pequeno. E ela falava assim: meu filho, vem cá que eu vou te benzer. Ela era praticamente analfabeta. Mas pegava aquilo e ia descendo e falava assim. Perguntava para mim assim: que pouso? Que pouso? Responde para mim: carne quebrada. Carne quebrada. E eu continuava. Nervo torto, eu já começava aqui. Nervo torto. Osso rendido. Osso rendido. Junta desconjuntada. Junta desconjuntada. E veia retorcida. Agora não aguenta. Aí eu, criança, e ela vai lá orar, fazia 3, 4 vezes aqui, passava, fazia umas cruzes mais. Era benzedeira. Com amor, entregando da forma que ela sabia os recursos do passe. Ela precisava daquilo. Os espíritos que estudam sabem que não precisam de nada. Nenhuma forma é necessária. O que está dentro do coração, o que ele faz com amor, é o suficiente. E aí eu tinha que responder: isso mesmo, curso. E aí eu fiquei curado. 30 anos depois, tive uma outra ruptura, aí fui para o médico. O médico falou: nossa, tem uma ruptura velha aqui. Aí minha avó benzeu e começou a rir, eu também ria. E curas e mais curas nós vamos olhando de formas diferenciadas, com pessoas diferenciadas, com cultura ou sem cultura. E, aliás, todos os benzedores que eu fui benzido, que você viu que eu não fui qualquer coisa não, né? Que eu fui benzido, eles falam assim: precisa de rezar, meu filho, precisa ser. Todos eles recomendavam a oração. Todos eles recomendavam a oração. E Kardec, neste capítulo que nós estamos estudando, no item 12, um pouco mais na frente do que nós dissemos aqui, sobre este processo que todos podem, ele fala daquilo que são médiuns curadores sem saber. Sem saber que são. Mais um caso a gente ensina. Eu tinha mais ou menos, eu tenho que contar umas vivências, porque aquilo que eu vivi é diferente daquilo que a gente ouviu dizer. Né? Eu tinha mais ou menos 18 anos, eu já dirigia nessa época.
Eu tirei carteira com 18, em 1966. Eu dirigi nessa época e a minha mãe me pediu que levasse na casa do irmão dela, e o irmão dela tinha sonhado com ela para dar um abraço nela. Eu levo, né? Tinha o jipe, lembra do jipe? No jipe, levei minha mãe de jipe lá, e o meu tio trabalhava como pedreiro. E naquele momento ele estava trabalhando, ela foi lá, nós fomos no lugar que ele trabalhava, ele estava lá, fui lá, falou assim, ele chamava de Luca, eu tenho que te dar um abraço. E deu um abraço nele. Eu falei, tudo bem, eu sonhei que eu precisava te dar um abraço. Mandei um recado para você vem aqui, eu te dou um abraço. No dia seguinte, a minha mãe escreve um quadro que era uma formação tumorosa do útero. Totalmente curada. Ela nunca foi ao ginecologista. Um abraço. Um abraço dado com amor, com fervor, com fé. Pode curar uma pessoa. Um aperto de mão. Pode levar a pessoas boas vibrações, os bons filhos, desde que nós saibamos cultivá-los. E nada melhor do que a doutrina de Jesus Cristo. E Kardec tão bem caracterizou o Evangelho segundo o Espiritismo, dando para nós um código de conduta de como proceder na sociedade ou na vida privada. A elaboração de um processo de felicidade. E uma vida virtuosa e uma vida feliz, segundo as contas. Então, nós adquirimos virtudes, eliminamos vícios, nós vamos fazer muito mais, principalmente aqueles que praticam a mediunidade comum. Que Deus nos abençoe. Muita paz. Sim. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui, né? Vou fazer amanhã nós teremos aqui a mediunidade disciplina com Emerson Persson. Imperdível, viu? Imperdível. Conhece a maioria dos técnicos do Emerson, que é um elemento de alta capacidade, muito palestrante, muito querido, é um indivíduo que todo o seu apoio constantemente vale a pena. Na sexta-feira, nós teremos mediunidade de oração com o Mar Chagas, que também é conhecido nosso, né? Muito bom a gente sentir aqui neste trabalho. E no sábado, nós temos ali o capítulo do Evangelho, Dai de Graça, o que de graça recebeste, com o Senhor Kardec, que vai ser às 16h30. Né? E ele vem falar sobre para nós. Então, para completar a semana sobre a mediunidade com Jesus e Kardec, nós estamos aí com esta preciosidade nas nossas possibilidades de vida. E prestigiar também os nossos companheiros. Né? É sobre Boa noite, pessoal. Quem é que está com vontade de sair dando abraço aqui agora? Vamos agradecer, né, gente? Por esses momentos assim, de tanta emoção, né? Porque o conhecimento que nos faz voltar a atenção ao bem, ele nos traz emoção, assim, de tudo. Vamos agradecer essa oportunidade de estarmos aqui entre amigos que comungam conosco esse ideal da transformação de cada um,
contando com o amparo daqueles que velam por nós com tanto carinho, que nos intuem as melhores decisões, passando a perceber o nosso papel nessa dinâmica de amor, que sem a nossa vontade nessa direção, nada se constrói. Agradecemos a oportunidade de compreender que esse amor que o Pai nos direciona incessantemente é manancial da nossa própria felicidade, que possamos, reconhecendo essa disponibilidade que está na direção dos nossos melhores interesses, possamos fazer a nossa parte, cumprindo o papel que nos cabe na criação, desejando para aqueles que nos cercam o que há de melhor, colocando os nossos melhores sentimentos nesses desejos que temos, fazendo com que o nosso papel seja um papel de contribuição para amainar a dor alheia e que nesse processo nós curemos as nossas próprias. Que sejamos nós todos médiuns curadores não só dos outros, como de nós mesmos. Que o Senhor Jesus abençoe a todos nós. E é com a permissão dele e com a sua bênção que nós encerramos hoje. Boa noite, pessoal.